Amlodipino, para que serve? Como age no corpo? Causa inchaço nas pernas? Hoje nós vamos falar sobre essa medicação que é uma das mais consumidas no mundo inteiro e que pode ser bastante benéfica para muitos pacientes. Então presta bem atenção nesse vídeo que está imperdível. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. O amlodipino é uma das medicações mais consumidas no Brasil e no mundo. Ela é fornecida pelo SUS e muitos pacientes utilizam, tanto pacientes que não têm condições, como também pacientes que podem pagar por medicações mais caras, mas que utilizam a amlodipina justamente por ela ser uma excelente medicação. Ela serve para reduzir a pressão arterial, a pressão do sangue, e dessa forma é um importante tratamento para a hipertensão arterial, que é a doença da pressão alta. E a hipertensão arterial, por sua vez, é um importante fator de risco para doenças cardio- e cerebrovasculares, como, por exemplo, o infarto, que é a principal causa de morte hoje no mundo, e o AVC, que é a segunda causa de morte. Então, controlar a pressão significa viver mais. Mas não é só isso. Existem alterações microvasculares relacionadas à hipertensão arterial, que é a pressão alta, que podem resultar, por exemplo, em demência, perda de lucidez e perda também de funções cognitivas. Além disso, existe a retinopatia hipertensiva, que pode levar à cegueira, e é uma das causas mais comuns de cegueira no mundo. Pode acontecer também a doença isquêmica microvascular do coração, que é conhecida como síndrome X, e que pode levar à insuficiência cardíaca. Para você ter ideia, a insuficiência cardíaca tem uma taxa de mortalidade superior à maioria dos cânceres. E não é só isso ainda. A hipertensão arterial pode provocar a doença renal crônica, que leva os pacientes à hemodiálise. Pode provocar a doença isquêmica mesentérica, que pode levar a emergências relacionadas ao intestino. Pode provocar a doença isquêmica periférica, que é a doença arterial oclusiva periférica, que pode provocar inclusive amputações. Então, cuidar da pressão não é uma questão de escolha. Você não tem como escolher, vou deixar minha pressão alta ou vou cuidar. Você vai escolher, vou controlar minha pressão ou eu vou ter uma morte precoce, lenta e dolorosa. Desculpa eu falar dessa forma, mas porque é muito importante que você mantenha sua pressão sob controle. E a amlodipina é uma das principais medicações que tratam a hipertensão arterial, ou a pressão alta. Agora eu vou te explicar como ela age no corpo, vou falar um pouco mais sobre a medicação e vou falar também sobre o inchaço nas pernas. Como é que funciona isso? Pode acontecer relacionado à amlodipina ou não? E também os benefícios que a amlodipina, ou amlodipino, como alguns falam, também pode trazer para as pessoas que têm doenças no coração. Então presta bem atenção e pega um papel aí e um lápis para anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica importante. Se você tem pressão alta, saiba que existe uma relação direta entre a hipertensão, que é a pressão alta, e o sobrepeso ou a obesidade. Se você está acima do peso, ou se você tem aquela barriguinha do chope ou da menopausa, mesmo tendo os braços ou as pernas finas, sendo magro ou magra no rosto, você precisa queimar gordura e você só consegue queimar gordura executando a técnica do emagrecimento. Você precisa emagrecer, que é o
caminho mais eficaz, não farmacológico, ou seja, não medicamentoso, para você controlar a sua pressão arterial. Inclusive, muitos pacientes deixam de ser hipertensos quando emagrecem, então é uma grande oportunidade para você ter uma saúde melhor e reduzir a quantidade de medicações que você utiliza ou até deixar de precisar utilizar. Então, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E para te ajudar com esse processo, eu gravei uma aula especial que você pode assistir através do link aqui na descrição desse vídeo. É uma aula sobre instintos, emoções e o emagrecimento. Ou, se você preferir, você pode entrar aqui no meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento, e eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. A amlodipina, ou amlodipino, como alguns falam, age bloqueando os canais de cálcio e dessa forma ela provoca uma redução na contratilidade dos vasos sanguíneos. E é esse o mecanismo que faz o efeito de reduzir a pressão arterial. Você tem que saber que a pressão arterial depende de duas variáveis: do débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que o coração bombeia, e a resistência vascular periférica, que é se os vasos estão mais apertados ou mais folgados. Quanto mais as artérias, que são os vasos que têm músculo, ficam apertados, aumenta a resistência vascular e dessa forma aumenta a pressão arterial. E aí, quando você toma a amlodipina, você bloqueia parcialmente os canais de cálcio e dessa forma você reduz a contratilidade dos vasos arteriais e aí você reduz a resistência vascular periférica e faz com que a pressão reduza. Esse é o mecanismo. É um mecanismo muito importante e que tem outras repercussões que eu vou te explicar ainda daqui a pouco. Mas você precisa saber que os bloqueadores de canal de cálcio que agem nos vasos sanguíneos, como por exemplo a amlodipina, estão entre as 3 principais classes de tratamento da pressão arterial. Por isso é muito comum que as pessoas que tenham pressão alta recebam a prescrição do amlodipino pelos seus médicos. Mas existe um benefício adicional. Existem aquelas pessoas que têm a chamada doença arterial coronariana, que é a doença dos vasos do coração, que é a mesma doença que pode levar as pessoas ao infarto. E a apresentação clínica da doença arterial coronariana pode ser a angina estável ou a angina instável. A angina instável é aquela angina em crescente que acontece no infarto. Para quem não sabe, angina é a dor do coração, a dor no peito relacionada ao coração. Já, por outro lado, a angina estável é diferente. Ela não leva o paciente ao infarto, mas ela surge quando o paciente faz esforço físico. E aí, quando ele para de fazer esforço físico, a angina estável melhora depois de alguns minutos. Não provoca um infarto, mas provoca perda de qualidade de vida. Imagina, você vai subir uma escada, alguns pacientes têm angina por subir um lance de escada. Ou você vai fazer um esforço maior ali de trabalho e aí você sente a dor no peito, tem que parar porque é uma dor incapacitante, dói bastante. E aí, nesses casos, a amlodipina pode ser interessante, porque além de fazer a pressão do sangue reduzir, pelo seu efeito nos canais de cálcio, ela promove a vasodilatação coronariana. E as artérias do coração têm uma peculiaridade. O que é que acontece? O coração ele bate, e aí quando ele bate o sangue jorra para os tecidos. E aí ele relaxa para ele encher de sangue novamente, e aí ele bate novamente e o sangue jorra para os tecidos. Então os tecidos, que são os órgãos em geral, são nutridos pelo sangue quando o coração está contraído, quando ele bate. Que ele se fecha, ele joga o sangue e aí o sangue vai para os órgãos. Por outro lado, quando o coração está contraído, os tecidos estão recebendo sangue, mas o próprio coração não está. Ele recebe sangue para nutrir ele mesmo quando ele relaxa. E aí, quando ele relaxa, o sangue entra dentro dele e também entra através dos vasos coronarianos, que são os vasos do coração.
Conseguiu entender isso? É meio complexo, eu demorei um pouquinho para entender. Falando tecnicamente, porque eu sei que muitos profissionais de saúde assistem os meus vídeos, inclusive os médicos, muito bem-vindos aí aos colegas que estão assistindo. O coração ele é nutrido durante a diástole. Então ele faz a sístole, contrai, manda sangue para os tecidos, mas ele não recebe sangue para ele mesmo. Quando ele faz a diástole, que ele relaxa para receber o sangue para bombear novamente, ele também abre as coronárias e consegue receber sangue para nutrir o próprio músculo cardíaco. Esse é um mecanismo um pouco complexo de entender, como eu disse, eu demorei um pouco, mas a repercussão é que, no momento em que você tem uma vasodilatação coronariana, você permite que haja uma melhor nutrição do músculo cardíaco pelo sangue, uma perfusão miocárdica. Esse é o termo técnico. E as pessoas que têm a angina estável têm um déficit de perfusão miocárdica, porque têm lesões nas coronárias. E aí precisam ter as coronárias relaxadas para, no momento em que o coração relaxar, o sangue conseguir chegar à maior parte de músculo possível, músculo cardíaco. E dessa forma o paciente sente menos dor. Por isso que é uma boa medicação para quem tem angina estável. Além de baixar a pressão arterial, de ser um tratamento para hipertensão, e é comum que as pessoas que têm a doença arterial coronariana tenham também a hipertensão, e aí as pessoas que tiverem a angina, já apesar do tratamento com outras medicações específicas para a doença arterial coronariana, que permanecerem com angina, a amlodipina pode ser interessante nesses casos. E com relação ao inchaço nas pernas, o que é que acontece? Olha, pessoal, inchaço nas pernas pode ser várias coisas. Pode ser, por exemplo, que o paciente esteja com a doença renal crônica. Lembra que as pessoas que têm hipertensão podem desenvolver doença renal crônica. E a doença renal crônica causa a síndrome demigênica, que é a síndrome que faz você ficar com inchaço nas pernas e em outras partes do corpo. Acontece que surge sempre nas pernas por questões da gravidade. Quando gravidade que eu digo, o efeito gravitacional da Terra. Quando você fica de pé e vai andando, os seus líquidos corporais tendem a descer por conta da gravidade e você vê o inchaço mais nas pernas. Mas o inchaço também pode acontecer pelo mau funcionamento do coração. Esse mau funcionamento do coração pode estar relacionado a doenças do miocárdio, que é a insuficiência cardíaca, que também pode ser provocada pela hipertensão arterial ou pela doença arterial coronariana. Às vezes, o paciente tem a doença coronariana e por má perfusão tecidual, apesar do músculo cardíaco ser normal, do coração ser fisicamente normal, ele funciona menos porque ele recebe menos sangue. É uma das formas de apresentação também, né, do paciente que tem doença arterial coronariana. É uma apresentação atípica. Ele tem sintomas de insuficiência cardíaca, não necessariamente tendo dor, tendo a angina. E isso pode levar a edema. Então, o que é que você tem que saber? Primeira coisa, você tem motivo para ter edema? Não. Se você não tem doença nos rins, se o seu coração funciona bem, existem exames para a gente saber isso. Aí sobra um efeito colateral, que é o aumento da permeabilidade vascular provocado pela amlodipina, que ela pode ter esse efeito colateral, que é um edema nos tornozelos. Isso é clássico dessa medicação. Algumas pessoas têm, e quem tem, aí tem que trocar a medicação. Existem outros bloqueadores de canal de cálcio mais novos, que têm um efeito semelhante ao da amlodipina e que não provocam tanto esse efeito de edema nos tornozelos que incomoda bastante o paciente. Então, se você está com edema nos tornozelos e você tem os rins normais e o coração normal, pode ser que a causa seja a amlodipina se você utiliza essa medicação. Aí você precisa conversar com o seu médico. Jamais suspenda medicações para pressão. Se sua pressão subir, ela pode reduzir o seu tempo de vida, você morrer mais cedo por causa disso, ou você pode ter intercorrências e necessidade de internamento por causa da pressão alta. Eu já vi inúmeros casos assim, pessoas que chegaram com picos hipertensivos que não melhoraram e que tiveram
que ser internados, inclusive com internamento em UTI. Então não pode suspender remédio de pressão. Se você está com edema de tornozelo, você tem que ir ao médico para ele analisar todas essas questões que eu te expliquei aqui nesse vídeo e ver, se for o caso, ele troca a medicação por outra. E eu vou dar uma informação extra para quem ficou até aqui no vídeo, um bônus, que é o seguinte: se você tem pressão alta e você utiliza medicações para controlar a sua pressão, como por exemplo a amlodipina, você precisa saber que existem outros caminhos para você controlar a sua pressão além dos medicamentos. Não significa que você vai parar de usar as medicações para ir atrás dos outros caminhos. Significa que você vai atrás dos outros caminhos, vai receber os benefícios desses outros caminhos, sua pressão vai começar a baixar e só depois você vai reduzir as doses das suas medicações aos poucos, até, quem sabe, dependendo do seu caso especificamente, talvez você suspender completamente suas medicações. Eu já vi isso acontecer com várias pessoas que ficaram curadas da hipertensão arterial depois de seguir esses outros caminhos. Esses outros caminhos são dois. Um é o emagrecimento, mas você precisa emagrecer até queimar completamente essa barriguinha do chope ou estômago alto da menopausa. Essa barriga do chope, estômago alto da menopausa, tem um tipo de gordura que produz uma substância chamada angiotensina 2. Então você tem que queimar a barriga. Tem gente que queima rápido e tem gente que só queima essa barriguinha depois que emagrece muito. Então depende da genética. Mas se você conseguir acabar com seu estômago alto, com a barriga do chope, a barriga da menopausa, você vai ter uma tendência muito interessante de controlar sua pressão sem precisar mais dos remédios. E o segundo caminho é você controlar a sua ansiedade. A ansiedade se relaciona com principalmente 3 neurohormônios, que são neurotransmissores. Um desses 3 neurotransmissores é a noradrenalina, que tem um efeito hipertensivo, ela faz a pressão subir. Então existe um tipo de ansiedade chamada ansiedade cardíaca, que faz você ter picos hipertensivos em momentos de ansiedade. Além disso, seu coração pode bater forte, acelerado, você pode ficar sentindo palpitações, pode acontecer tremores, você pode ficar muito acelerado, com um raciocínio muito rápido. Isso tudo está relacionado à noradrenalina. Se você tem esse tipo de ansiedade, ao tratar sua ansiedade, vai ajudar a controlar também sua pressão arterial, precisando aí de menos medicações ou, quem sabe, até suspender as suas medicações na pressão. Então, busque esses outros caminhos. Emagrecimento e controle da ansiedade, porque são caminhos de promoção de saúde, para você reverter os problemas que você tem atualmente de pressão alta e que podem levar você a complicações, como eu expliquei no início desse vídeo, tá bom? Então, se você tem ansiedade ou se você está acima do peso, controle sua ansiedade, emagreça, porque o controle da ansiedade e o emagrecimento são duas das principais medidas de promoção de saúde que nós temos atualmente.